Alô, irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus pela sua vida e pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui nesta hora para continuarmos juntos, ainda que seja em espírito, no mesmo pensamento, buscando conhecer mais o Senhor e compartilharmos vida, porque a palavra do Senhor é vida. Se você está chegando agora, talvez não seja inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Se você julgar que essa palavra é proveitosa, como eu sempre digo, tenho certeza que sim, porque ela é a palavra de Deus. Então, compartilhe também esse vídeo, ative o sininho para que você receba notificações do canal quando outros vídeos forem sendo postados. Que bom que você está aí, que bom, e é porque Deus tem cuidado de você. Se você está assistindo agora esse vídeo, Deus tem cuidado de você, Ele tem colocado a mão poderosa dele sobre a sua vida para que nenhum mal alcance você. Que maravilhas. Oro sempre por vocês, oro sempre pela família de vocês, para que Deus os conduza, para que Deus faça aquilo que vocês necessitam, tá bom? Estamos fazendo vídeos e geralmente eu posto um vídeo sobre parábolas e um vídeo sobre a diferença entre o discípulo e o seguidor. Vamos seguir nessa mesma visão, se Deus assim nos permitir, tá bom? Pode acontecer às vezes diferente, mas a ideia no momento é essa, tá bom? Hoje eu peço a vocês que peguem a Bíblia de vocês e vamos ler a palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 13. Mateus, capítulo 13. É uma palavra que contém muitas parábolas, ou algumas parábolas aqui nesse capítulo, e nessa palavra que nós vamos compartilhar nesta noite, que tem várias parábolas, Jesus Cristo cita muito sobre o reino. Né? Se você pegar a parábola, ele vai dizer, olha, o reino dos céus, o reino dos céus é semelhante, olha, o reino dos céus é semelhante, o reino dos céus é semelhante. Então ele quer que as pessoas compreendam o que é o reino do céu. Nesse primeiro vídeo, que irá ter continuidade, eu vou deixar aí um continue no final, porque nós vamos falar apenas hoje sobre o que é o reino dos céus. Depois nós vamos falar de duas pequenas, mas muito poderosas parábolas, para que vocês entendam. A princípio, nós vamos falar da parábola que está no capítulo 13, versículo 44, é uma das parábolas, e o versículo 45. São duas pequenas parábolas. Agora, nesse vídeo, eu vou dar apenas o entendimento do que é o reino dos céus, que tanto Jesus Cristo, ele quis que aquele povo soubesse o que era o reino dos céus. Ele vai dizer, olha, o reino dos céus é semelhante. Olha, o reino dos céus é semelhante a isso. Por exemplo, olha, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. É uma parábola. Outra, a parábola do fermento. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou, misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. As parábolas que nós vamos falar são essas duas. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. É uma das que a gente vai falar. E a outra que a gente vai falar é o reino dos céus também é semelhante a um homem que negociou e que negocia e procura pérolas. Vamos falar dessas duas parábolas. Do homem que achou o tesouro no campo e do homem que negocia pérolas e ele encontra uma pérola de grande valor. Então, o que é o reino dos céus? Nesse primeiro vídeo, é isso que nós vamos tratar. O reino dos céus, quando nós falamos do reino dos céus, nós estamos falando justamente sobre o reino dos céus é onde existe um domínio, onde Jesus Cristo é o Senhor, aonde o domínio o domínio que o senhorio de Deus está em ação, é onde Deus ele domina em plena operação no momento. Esse é o reino dos céus. O reino dos céus é onde Cristo domina, onde o reino dele está em ação no momento. Uma das definições do reino do céu é essa. Em resumo, todos os que se submetem à vontade de Deus, eles podem se considerar dentro do reino dos céus. Uma outra definição para reino dos céus. Entrar no reino significa entrar na vida eterna. Então o reino dos céus é onde Jesus Cristo é o Senhor. Quando alguém entra para obedecer a palavra de Deus, ele entra no reino dos céus e ele está agora sob o domínio e sob o senhorio de Jesus Cristo. Essa meditação aqui sobre o que é o reino dos céus já nos leva a refletir um pouco. Você está dentro do reino dos céus? Você se submete ao que Deus diz nas Sagradas Escrituras? É um autoexame que a gente deve fazer sempre. Jesus Cristo é o nosso rei, porque de um rei não se requer só os benefícios, tem-se também as obrigações, os deveres, a obediência.
Logicamente que aqueles que estão em Cristo obedecem a Ele por amor a Ele, lutam contra a sua carne, contra o seu eu, por amor a Ele. Falando um pouco sobre reino dos céus, tem também o quê? Qual o valor do reino dos céus? O valor do reino dos céus é um valor que não pode ser mensurável. Não tem como medir o valor do reino do céu. Por quê? Porque ninguém pode comprar a sua salvação. Ninguém pode comprar a sua salvação. Você pode vender tudo. Você pode vender suas posses, tudo que você mais tem de valor nessa terra. Nada compra a entrada no reino dos céus. É por isso que o reino dos céus é super... Tem muito valor e deve ser muito e muito e muito apreciado pela graça de Deus em nos colocar por meio de Jesus Cristo, do sacrifício dele, no reino dos céus. Você vai ver que a palavra do Senhor diz no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 48. Jesus Cristo vai dizer o quê? Olha, sejam perfeitos como o vosso Pai Celestial de vocês é perfeito. Aí a pergunta é, quem pode ser perfeito? Jesus está dizendo que, olha, ninguém pode entrar no reino dos céus por si mesmo, porque ninguém pode ser perfeito. Quem pode cumprir tudo, toda a lei? Ninguém. Jesus Cristo, sim, veio e cumpriu por nós, e nós podemos entrar no céu, entrar no reino, porque ele cumpriu todas essas coisas. Entende a maravilha que é receber do Senhor a salvação? Entende a maravilha que é? Quando você entende que ele é o único caminho que nos conduz à vida eterna. Tiago vai dizer no capítulo 2, versículo 10, algo muito interessante também, que nos desmotiva a tentar comprar a entrada no reino dos céus. Ele vai dizer assim, olha, quem cumpre a lei, quem cumpre toda a lei, e em apenas um ponto ele falha, ele torna-se culpado de tudo, de toda a lei do mesmo jeito. Ele fala o que? Olha, se você cumpre a lei e você falha em um dos requisitos da lei, você está perdido do mesmo jeito. Ele quer dizer o quê? Olha, ninguém pode comprar a entrada no reino dos céus. Por isso que Jesus Cristo pagou a nossa entrada no reino dos céus. E qual é, agora pergunta, falando sobre reino, que é muito interessante, a gente tem que ver o seguinte, é de graça ou há um preço? Nós já falamos sobre isso, sobre que não temos que comprar, mas quero deixar uma palavra aqui, que vai servir para a gente se localizar aqui. Está em Salmos 49, versículo 6 a 8. Salmos 49, versículo 6 a 8. Olha só o que diz o Salmo 49, versículo 6 a 8. Vai nos dizer algo muito interessante também. Olha só, versículo 6 a 8 diz assim, olha só, ouçam por favor. Dos que confiam nos bens e riquezas e se gloriam na sua muita riqueza, ao irmão verdadeiramente ninguém pode redimir, quer dizer o quê? Ninguém pode remir. Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode salvar, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Quer dizer o quê? Ninguém pode pagar. É de graça? É, porque alguém pagou. A graça não nos livra para pecar. A graça não nos livra para viver a vida que nós queremos. A graça nos livra para voltar para Deus em gratidão e em obediência, desejando seguir a Ele, porque Ele é o nosso Salvador, não é? Então essa é a mensagem do reino dos céus. O que é o reino dos céus? É onde Jesus, é onde Deus, é onde há um domínio sobre Deus. Se Deus domina a sua vida, se você luta para seguir a vontade dele, se você o ama e o obedece, luta para obedecer a cada dia, se interessa por obedecer o Deus que te salvou, você faz parte do reino dos céus. Se você diz assim como Paulo disse naquele grande dia que Jesus o encontrou, ele faz duas perguntas: quem é tu, Senhor? E o que queres que eu te faça? Ele entrou no reino dos céus porque ele se rendeu ao senhorio. Existem muitas e milhares de pessoas agora que não estão enquadrados nesse padrão de reino dos céus, porque muitos estão vivendo a sua própria vida, estão sendo desobedientes. Aqui eu não estou falando, volto a dizer, não estou falando de religiosidade, eu estou falando de reconhecer que existe um Deus, e ainda que eles não leem a Bíblia, não têm o livro à sua disposição, eles têm a natureza que revela que existe um Criador e que as coisas funcionam com muita e muita perfeição. Então eles desprezam o reino de Deus, né? E aqueles que obedecem e vivem para Ele, honrando, amando, eles já estão no reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Gozo, paz. O reino de Deus é descanso no Senhor, é não ter o tormento de pensar que vai perecer, porque quem está em Cristo não irá perecer. Tá
tá bom? Assim é o reino de Deus. Demos a introdução, depois vamos para as parábolas, as duas pequenas parábolas que vão falar muito ao nosso coração também. Vamos fazer no próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe vocês, que Deus continue guardando você, sua família. Deixe seu like, se não é inscrito, se inscreva no canal. Que Deus continue abençoando vocês, que o nome dele seja glorificado. Se você ainda não está no reino, venha para o reino, onde você desfrutará gozo, paz, tranquilidade, segurança em Jesus Cristo, porque Ele é a nossa segurança. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Forte abraço.